Alô, galera brutilizada, aquele abraço, um ótimo domingo a todos, onde quer que você se encontre, que você tenha um dia abençoado. Canal do Brito chegando para comentar sobre o jogo de ontem entre o Saci e o Galo. Um jogo que ficou repleto de muitas expectativas, né? Mas a gente precisa falar desse jogo com muita cautela, né? Falar sobre aspectos que são muito negativos, né, nessa partida. Então, o canal do Brito chegando agora com o pós-jogo de Internacional 0, Galo 2. Jogo realizado ontem, 30 de setembro de 2023, em Porto Alegre, no estádio Beira Rio, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Pois é, pessoal, vamos falar um pouco desse jogo, né? Um jogo difícil, muito difícil para o Atlético. O Atlético chegou com uma proposta, né, de fazer um jogo, entre aspas, mais fácil, mas enfrentou muita dificuldade contra os reservas do Internacional. E é verdade que o resultado foi importantíssimo, importantíssimo para as pretensões do Atlético nessa temporada ainda, né, visando ao menos a classificação para a Libertadores de 2024. Né? Então, esse resultado de 2-0 foi um resultado importantíssimo, mas, aí eu falo, né? Às vezes a gente precisa deixar o clubismo um pouco de lado e falar um pouco mais com a razão, e a gente está aqui e recebe muita crítica. As pauladas chegam, né? Mas é preciso clarear para o torcedor as coisas que acontecem em campo. É preciso clarear para o torcedor, né? Esclarecer para eles, né? Muita gente não viu o jogo, muita gente não sabe o que está acontecendo, e a gente está aqui para mostrar situações tanto boas quanto ruins do nosso time, sem clubismo nenhum, né? Porque o jogo de ontem que o Galo apresentou foi horroroso. 75 minutos de um jogo pífio, abaixo da crítica, vergonhoso, vergonhoso. Os nossos jogadores enfrentando o time reserva do Internacional e fazendo uma partida de chorar. E eu não posso nem dizer que foi uma partida varziana, porque isso seria ofender a várzea. Mas então é necessário que se fale, né, o que foi que aconteceu. E isso foi a tônica até aos 75 minutos do tempo total de jogo, 75 minutos, quando o Galo aí sim começou, né, alguma mudança ali. Né? Queria só abrir um parênteses aqui, porque o Internacional está a uma vitória de ir para a final da Copa Libertadores. E por isso entrou então com o time reserva. E eu vi algumas pessoas falando assim, nossa, mas subestimou o Galo, entrando com o time reserva, um time que precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, está em 14º lugar do Campeonato Brasileiro, subestimando o Galo e entrando com o time reserva. Gente, é loucura pensar isso. Qualquer um clube hoje no Brasil que tiver a uma vitória de ir para uma final da Libertadores, não vai colocar o time principal para jogar contra qualquer que seja o adversário. Então eu preciso ter um pouquinho de consciência antes de falar uma bobagem como essa. Isso é uma crítica que eu faço às pessoas que estão falando que o Galo foi subestimado pelo Internacional por ter entrado com o time reserva. É claro que não. Se fosse o Galo também que estivesse indo, né, para um jogo de final de Libertadores, o que é essa que seria a nossa expectativa para essa temporada, mas o Galo começou a, né, jogar bamboleio aí, brincar de bamboleio no meio da temporada. E hoje nós estamos aqui tentando uma classificação para a próxima Libertadores. Mas se fosse o Galo, também estaria entrando com o time reserva. Tá certo? Beleza. Fechando parênteses sobre esse assunto, vamos voltar aqui ao Galo, né? Passados 75 minutos de sufoco, o Atlético vinha passando sufoco, e há de se louvar que a nossa situação defensiva, apesar de todo mundo estar muito mal nesse jogo ontem, estava todo mundo muito mal nesse jogo ontem, mas a nossa situação defensiva ainda é de se louvar, porque já há 5 jogos o Galo não toma gols
E ontem o Everson foi preciso, fez um excelente jogo. E o Everton foi preciso quando necessitava, enquanto o Galo sofria pressão, né? Os nossos jogadores de defesa ali, ainda que estavam titubeando um pouquinho, né, nesse período aí, mas, infelizmente para nós, né, conseguimos segurar o ímpeto ali do Internacional, que avançava com muito perigo, e, por fim, né, a gente sofria e temia que o pior pudesse acontecer com o Atlético sendo vencido pelos reservas do Internacional. Mas jogo, né? É futebol tudo pode acontecer, e num repente de lucidez, tudo mudou no Galo. Tudo mudou no Galo. A entrada do Igor Gomes e do Alan Franco, né, foram mudanças promovidas pelo Felipão recordista de críticas recebidas, né? A maioria delas com razão, mas num repente de lucidez, né, a entrada do Igor Gomes e do Alan Franco mudou o cenário favoravelmente ao Atlético. E a partir desse momento, o Atlético começou a desenvolver um futebol que a gente não via acontecendo durante todo o jogo. O Internacional também começou a perceber o crescimento do Atlético a partir daí, né? E aí tudo foi se encaixando. Os jogadores, todos eles que estavam muito maus, começaram realmente a se encontrar de novo no futebol, né? O Batalha, que é um cracaço de bola nosso, não vinha bem essa partida de ontem, né? Se encontrou, acho que sentiu um pouco a ausência do Otávio, mas se encontrou de novo, né? O Mariano, o Lemos, que estava ali meio titubeante, né, começaram a jogar muito firmemente, e o Fux, que na minha opinião foi o melhor em campo ontem, não deixou nenhum dos atacantes do Internacional fazer nada no campo. O Fux, para mim, foi de excelência ontem, ainda que quando estava tudo ruim para o Galo, né, mas a nossa parte defensiva ali foi muito bem, e com o Batalha então voltando a jogar muito bem, com o auxílio então do Igor Gomes e do Alan Franco, tudo mudou. O Alan Franco mudou a partida ontem, né? Então, com essas mudanças, o Atlético chegou avançando para cima do Internacional, e aos 27 minutos, numa jogada muito boa do Edenilson, que não vinha fazendo também um bom jogo, o Edenilson partiu em direção à linha de fundo, fez um cruzamento na direita, e na área estava o Alan Franco, que fez um cabeceio, obrigando o goleiro Kehler a fazer uma boa defesa, mas no rebote não teve jeito, e o nosso super-herói, o Hulk do Galão da Massa, conseguiu fazer um golaço de encher os olhos, né, numa puxeta maravilhosa de bicicleta, fez um golaço no Beira-Rio ontem, aos 27 minutos do segundo tempo, contra o Saci. O Hulk, que não vinha bem no jogo, o Hulk não vinha bem nas últimas partidas, eu cobrei isso aqui, o Hulk não vinha se apresentando bem nas últimas partidas, e ontem também não, como todo mundo, não vinha bem, mas se acertou com a entrada do Igor Gomes e do Alan Franco, e fez um golaço aos 27 minutos então, né? Pouco tempo depois, né, da pressão do Galo, indo para cima, e aí o Inter começou a trazer jogadores também titulares para tentar dar uma segurada no ímpeto do Galo, mas não teve jeito. Num erro do Dalbert na cobrança de lateral, a bola ficou entre o Igor Gomes do Internacional e o Igor Gomes do Galo, que teve melhor oportunidade, chapelou o Igor Gomes do Internacional dentro da área e rolou o melão para a rede, fazendo então 2-0, um belíssimo gol também do Igor Gomes, que entrou muito bem também na partida ontem, né? Isso é possível porque estalar de dedo, num repente de lucidez, acontece. E às vezes isso é tudo o que se precisa no jogo. E ontem foi o que aconteceu, né? Então o Galão saiu vencedor nessa partida, uma partida importantíssima para o Galo, essa vitória,
né? Mas que não esconde, volto a repetir, que não esconde o futebol horroroso que o Atlético apresentou durante 75 minutos de jogo ontem. E que sirva então de reflexão, porque a verdade é essa, esse jogo tem que servir de reflexão para o Atlético, né? Jogando contra o time reserva do Internacional, passar por todo esse sufoco. Tá certo, pessoal? Passar aqui a ficha do que foi o jogo ontem, então, né, na sua totalidade. Colorado, Gaúcho, o Internacional, 0, Atlético Mineiro, o Galo, o Galão da Massa, 2, no estádio Beira-Rio, jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, realizado ontem, 30 de setembro, às 21 horas de Brasília, em Porto Alegre. Resultado final, 2 para o Galo, gols de Hulk aos 27 minutos e do Igor Gomes aos 35 minutos, ambos os gols no segundo tempo. Tá certo? O Internacional, que vinha fazendo forte pressão no Galo, né, se viu obrigado a aceitar essa derrota e saíram bastante chateados, porque tinha a ideia de ter um melhor resultado, né, contra o Galo lá, mas o Galão foi contundente no finalzinho do jogo, fazendo 2-0. Bom, da ficha do jogo aqui, né, o Internacional com o time reserva orientado pelo Kudê, entrou com o Kehler, depois o Rômulo e o Malo, que entrou no lugar do Rômulo. Quero falar sobre o Malo. O Malo, que é uma mala, entrou no lugar do Rômulo. O que esse cara fez, gente, é vergonhoso. Ele deu uma entrada criminosa no Arana. O Arana acabou de ser convocado para a seleção brasileira, né, e quase revive um momento terrível que ele viveu, de ficar quase um ano afastado dos gramados aí, por uma irresponsabilidade de jogador. Então esse Malo, que é uma mala, deu uma entrada violenta no Arana e foi expulso de campo já nos acréscimos do jogo. O Arana, imagina o susto que pode ter levado, né, numa situação como essa. Acabou de ser convocado novamente, né, e teve de ficar fora de jogos importantes da seleção por causa de um cara que faz uma jogada violenta no final de jogo, sem qualquer necessidade, na lateral de campo. É preciso rever esses posicionamentos de jogadores que fazem isso, né? Então fica aqui a nossa revolta contra o Malo por essa entrada violenta no Guilherme Arana. Ou poderia ser qualquer jogador de qualquer outro time. Estou falando, generalizando, que esse tipo de jogada precisa ser realmente coibida nos campos. Tá certo? Ainda bem que o Ramon Abate, né, foi ao VAR e viu a jogada, que ele tinha dado apenas um cartão amarelo. Na revisão, então ficou claro que foi uma entrada violenta e temerosa. Então ele cancelou o cartão amarelo do Malo e meteu nele um vermelho muito justamente. Então vamos lá, né? O Inter entrou então com o Kehler, o Rômulo, que deu lugar então ao Mala, né? E Igor Gomes, Hernandes e Dalbert. Gabriel, o Campanharo, que depois saiu para o Arangues, o Bruno Henrique, que deu lugar ao Alan Patrick, e o Barros, que saiu para o Maurício. E na frente, o Luca, que cedeu lugar então para o Ener Valencia, né, e o Luiz Adriano. O Luiz Adriano foi bem no jogo ontem, né, mas foi vencido então pela parte defensiva do Galo ali, que foi suficiente a marcação contra o Luiz Adriano pelo Fux, né, o Bruno Fux do Galão da Massa. Tá certo, pessoal? O Galo entrou com o Everson, o Mariano, o Bruno Fux, o Maurício Lemos e o Guilherme Arana. Né, a nossa parte defensiva foi bem ontem, apesar de tudo, né, no final do jogo foi melhorando e conseguimos então um excelente resultado. Né. Edenilson, que cedeu lugar para o Patrick, e Batalha, junto com o Pedrinho. O Pedrinho saiu para o Igor Gomes
que marcou o segundo gol do Galão da Massa aos 35 minutos do segundo tempo. Paulinho Pavon, que deu lugar ao Alan Franco, que mudou a história do jogo. O Alan Franco ontem mudou a história do jogo. E na frente, o incrível Hulk, o super-herói do Galão, que marcou um golaço aos 27 minutos do segundo tempo. O Hulk saindo então para a entrada do Zarate. O Hulk saiu reclamando um pouco de dores no joelho, um pouco cansado, mas acho que não é problema para a próxima partida não. Tá certo? Fala então da renda do jogo, 307.526.000 reais. 327.526 reais para uma renda, um público total de 23.937, público total 23.937 para uma renda de 307.526 reais. Tá certo, pessoal? Falar aqui da arbitragem que amarelou Paulinho do Galo e amarelou também o Igor Gomes do Internacional, né? O jogo então apitado pelo Ramon Abate, como eu já disse aqui, o Ramon Abate Abel da FIFA de Santa Catarina, e foi auxiliado pelo Luanderson Lima dos Santos da FIFA da Bahia, o Alex dos Santos de Santa Catarina, e no VAR tivemos o Rodrigo Guarizo Ferreiro do Amaral, FIFA de São Paulo, que ontem, só por esse lance do Mala, né, esse malo aí do Internacional, já valeu que ele não foi cego ontem. Tá certo? Então, fica aqui o resumão do que foi esse jogo de ontem entre o Saci e o Galo, vencido pelo Galo por 2-0 no Beira-Rio, ontem em Porto Alegre. E é isso, né? Vamos torcer agora para que o próximo jogo do Galo aqui contra o Curitiba, na Arena MRV, né, a gente tenha um futebol melhor, um futebol de encher os olhos, mas de encher os olhos de alegria e não de tristeza, né, Galo? Canal do Brit, um canal de interação. Um abraço a todos.